Aleluia! Hoje é 4 de dezembro. 2 Timóteo 2 diz: nenhum soldado em serviço se embaraça com coisas desta vida, mas se preocupe em agradar aquele que o chamou para a guerra. Deus está falando de mim e de você. Fomos chamados para uma grande guerra espiritual. E nós não podemos recuar nunca, nem desistir, nem abaixar a cabeça e nem se intimidar com as batalhas. Em filmes que você já viu algum soldado machucado, doente, desistir, recuar? Não. Mas nesse tempo nós estamos vendo muitas pessoas que se dizem servos do Senhor, recuando, desistindo, abaixando a cabeça, fugindo da batalha, saindo dos seus postos. Aí eu digo, como o general de guerra, o Deus Todo-Poderoso, vai entregar a vitória para essa pessoa? Nós não podemos nos intimidar nunca no meio das adversidades. Deus está dizendo para nós que Ele vai multiplicar a nossa força, Ele vai estar sempre conosco e tem dito, não temas porque eu sou contigo. O real problema que hoje está acontecendo no meio daqueles que se dizem soldados, guerreiros de Cristo, é que a maioria desses guerreiros não tem arma de guerra. Presta atenção, você lê a Bíblia fora do culto, você ora fora do culto, você louva a Deus fora do culto, hein? Você tem um tempo para Deus fora do culto? Mas se pegar o celular para entrar nas redes sociais, consegue passar 1 hora, 2 horas brincando. E não consegue ter 20, 30 minutos para Deus durante o dia. Não consegue ler uma passagem bíblica. Aí eu te pergunto, essas falsas profecias que são dadas para muitos, vai fazer que realmente esse milagre vai chegar? A porta vai abrir, Deus está mudando o cativeiro, Deus está resolvendo, Deus está fazendo... Mentira! Como é que Deus vai abençoar alguém que não tem compromisso com Ele? Você não está sendo um guerreiro de Deus. É por essa razão que muitas pessoas no meio das adversidades, elas sucumbem. Vem a guerra e elas se desesperam, elas entram em pânico, ficam com medo, ficam desesperadas. Porque a força deles não está em Deus. Eles não têm nenhuma fé verdadeira, porque está escrito, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você não lê Bíblia, como é que você vai ter fé? Se você não lê Bíblia, como é que você vai conhecer a Deus? Se você não ora, como você vai poder falar com Deus e Deus poder te responder? Se você não tem tempo para Deus, como é que Deus terá tempo para você? Então, na verdade, você é um guerreiro que anda sem armas. As suas armas são físicas, são naturais. Você está lutando com a força do seu braço. E, no entanto, diz que a nossa força vem do Senhor nosso Deus. Então, busque a Ele. Você lembra Deus testemunhando de Jó para Satanás? Homem íntegro, temente a mim, que se desvia do mal. Essa é a referência que você tem que ter diante de Deus. A Bíblia diz que Jó era um homem de Deus, um homem que orava, que buscava. Perdeu 7 filhos de um dia só, ficou leproso de um dia para o outro, ficou miserável de um dia para o outro. A mulher no pé do ouvido, os falsos amigos inclinando a cabeça dele, criticando, zombando. E aquele homem abre a sua boca e diz assim, eu sei que o meu Redentor vive e que por certo se levantará em meu favor. A Bíblia diz que Deus abençoou Jó de tal maneira que ele passou a ter o dobro daquilo que possuía. Você tem estrutura para enfrentar uma batalha, o mínimo da batalha que Jó enfrentou? Por quê? Você não está alicerçado em Deus. Você ainda não se tornou guerreiro real. O verdadeiro soldado no tempo real, ele não fica parado no campo de batalha, ele não fica com medo, se esquivando, fugindo, depressivo, desesperado, não. Ele tem que enfrentar o inimigo, senão, se ele não matar, ele vai morrer. Aí Deus diz na palavra o que para nós? Meu Deus do céu, Ele diz assim, se no dia da adversidade a tua força pequena, no dia que vier algo maior, você sucumbirá, você não vencerá. A gente não pode se intimidar. Paulo dentro da cadeia, sofrendo coisas absurdas. Ele abre a boca e diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas a maioria quer fugir, a maioria quer correr, cita versículo bíblico, recebe revelação, mas quando vem a adversidade, o desespero toma conta, porque não está firmado em Deus. Deus está te chamando hoje para você entrar nesse campo de guerra, nesse mundo espiritual para vencer. Deus defendeu Josafá, mandou um anjo, esse anjo matou 195 mil.
Sansão, com uma queixada de burro, matou 1000. Gideão com 300 venceu 135 mil. Meu Deus do céu. E quantos outros mais na Bíblia venceram? Venceram exércitos poderosos, conquistaram reinos, porque esses homens verdadeiramente eram guerreiros. Não guerreiros primeiramente de batalha física, mas de uma batalha espiritual. Eles dependiam, eles viviam na presença de Deus, e Deus fortalecia eles na hora e no tempo certo, e Deus os fazia vencer. Meu Deus do céu, repito, Deus diz para Josafá e diz para você hoje: nessa batalha você não terá que pelejar, porque a guerra não é sua, a guerra é de Deus. E se por um acaso, meu amado, você se cansar um pouco, se enfadigar, sentir o peso, porque a batalha é grande, Deus está dizendo assim: eita glória, eu renovarei as tuas forças como a da águia. Você vai andar, mas você não vai se cansar. Você vai correr, você não vai se enfadigar. Deus está dizendo: eu vou renovar você, eu vou estar perto para te dar o suporte. É como diz a palavra, Ele multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. Está lhe faltando força? Se joga na presença, ore, adore, clame, chore, babe, mas se renda, faça um culto na sua casa, adore a Deus, busque a Deus aonde você puder buscar, que Deus será o socorro bem presente na hora da tribulação. Deus nunca vai te abandonar, Deus nunca vai virar as costas para você, se você for um guerreiro verdadeiro. E se por um acaso, meu amado, vier um pouco de medo, você não pode deixar o medo tomar conta de você. O desespero, a angústia, a preocupação, a ansiedade. Porque ele diz 365 vezes, Deus diz para você: não temas, porque eu sou contigo. Eu é que te ajudo, eu é que te fortaleço, eu é que te sustento com a minha destra, com a minha mão direita fiel. E te digo: não temas, que eu te ajudo. Eita glória! É por isso que eu digo, eu sempre estou aqui, buscando a minha fortaleza, a minha força é no Senhor. Eu dependo dEle, eu busco a Ele, creio e tenho plena certeza que grandes coisas vão acontecer esses dias, porque eu sempre estou na presença dEle, porque a minha força vem dEle. Revesti-vos do Senhor e da força do seu poder, para vencer todas as astutas ciladas do diabo.